Olá, o nosso Escola Viva especial da Bienal chega ao último episódio e hoje vamos entrar no universo da pessoa com deficiência. Comigo aqui no estúdio, Aline Rodrigues, que é secretária estadual da Cidadania da Pessoa com Deficiência. Nosso foco são as ações e projetos de inclusão nas escolas. Aline, muito obrigada pela presença aqui no Escola Viva especial desta 10ª edição da Bienal do Livro. Para a gente começar esse papo, essa discussão que é tão importante, de que forma a secretaria, que é uma secretaria nova, né, inédita, chega até os estudantes com deficiência? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de dizer que muito me honra estar aqui falando para a população sobre a nossa secretaria. Como você colocou, é uma secretaria recém-criada, né, ela foi criada através de decreto governamental em 1º de janeiro. É uma secretaria bastante ampla, porque ela não atende só a pessoa com deficiência. É pessoa com deficiência, criança e adolescente, causa animal e pessoa idosa. Então é uma secretaria da cidadania de fato, onde a gente tem diversas ações voltadas à população, não só para o município de Maceió, mas para todo o estado, né? Então a gente vem fazendo um trabalho desde a formação da equipe técnica até qual conteúdo trabalhar, como chegar ao município, como chegar às associações e instituições, sempre buscando levar uma política pública de qualidade. Agora, em relação às atividades, às ações voltadas especificamente para as pessoas com deficiência no âmbito da educação, quais são os projetos, as abordagens mais relevantes nesse sentido, Aline? Nós temos duas grandes linhas voltadas principalmente nessa área de criança e de adolescente que estão em fase escolar. A primeira, com relação à pessoa com deficiência, nós lançamos o censo para a pessoa com deficiência, né, para identificar as pessoas com deficiência do nosso estado. O IBGE ele fez um levantamento, ele demonstrou as informações, mas ainda assim não detalhou todos os tipos de deficiência, quais os tipos de acesso essas pessoas têm, se estão na escola, se estão escolarizadas ou não. E o resultado do que o censo vai nos apresentar vai contribuir fundamentalmente para a escola. Então, essas pessoas estão com acesso à escola, estão na idade correta escolar ou não, isso vai ser fundamental para que a gente busque a Secretaria de Educação, que já é nosso parceiro, e para que a gente possa fazer busca ativa, fazer uma melhor interação com a escola, ver as escolas que precisam de profissionais com intérprete de Libras, se precisa implementar livros em braille ou audiodescrição. Então, o nosso censo ele vai servir muito para isso na área da educação. Uma outra linha que a gente segue também na área da criança e do adolescente, que é uma pasta que também está conosco, esse ano a gente tem o processo de escolha para conselheiros tutelares, que é um profissional que ele permeia todas as políticas públicas, mas que está ali diretamente ligado com a educação. São parceiros fundamentais nesse processo. Parceiros também, né? fundamentais. Então, o processo de escolha, que é assim que a gente chama, não é eleição, é processo de escolha, ele se dará agora, em 1º de outubro. Então, a nossa secretaria está com toda essa preparação, com os conselhos municipais em defesa da criança e do adolescente, para prepará-los para esse momento de processo de escolha, articulação com o Tribunal Regional Eleitoral para disponibilização de urnas eletrônicas. Então, em sua grande maioria, os municípios de Alagoas vão utilizar urnas eletrônicas para esse processo de escolha no município, que vai dar muito mais transparência e rapidez no resultado. E ao final disso, quando todos os conselheiros tutelares eles forem escolhidos, já em janeiro a gente vai fazer a capacitação para esses mais de 700 conselheiros, para que no momento de atuação, seja na área de saúde, na área da educação, nos fatos que ocorrerem com relação a abuso, exploração sexual de criança e do adolescente, trabalho infantil, eles estarem preparados para fazer essa atuação junto a essas as problemáticas que forem surgindo. Agora, Aline, puxando mais para o âmbito da educação, quais são as principais demandas ou desafios que a sua secretaria já identificou
em relação às escolas, por exemplo, a gente sabe que os desafios nesse sentido, até estruturais, são imensos, né? Além de todo o aparato pedagógico que os professores necessitam para atender e auxiliar esses estudantes da melhor forma possível. Quais são as maiores demandas, os maiores desafios nesse sentido, para poder ajudar mesmo as escolas, os educadores a acolher e a educar esses jovens, esses meninos com deficiência, especialmente nas escolas públicas? O que a gente vem acompanhando, não só nas escolas públicas, mas também nas privadas, é com relação primeiro ao diagnóstico, né? Então, o diagnóstico das crianças, principalmente com espectro autista, ele vem sendo muito mais amplo, né? Então, as mães, pais, os cuidadores em geral, eles vêm buscando o diagnóstico, se é TEA, se é TDAH, e aí identificando junto à escola. Algumas escolas ainda não possuem o profissional preparado, não possuem o profissional preparado para receber essa criança, esse adolescente, né? A implementação da educação voltada especificamente para essa criança e para esse adolescente. Então, o censo ele também vai servir muito para isso. Por isso que a gente conversou com a Secretaria de Educação do Estado, com as GERES, buscamos o apoio para que contribuam conosco para que a gente consiga fazer essa identificação. A nossa secretaria, por si só, ela não vai suprir esse profissional para fazer o atendimento em todas as escolas. Mas a parceria ela já é importante e fundamental, porque a gente pode fazer capacitações e cursos em conjunto, não só para professores, mas para ajudantes em sala de aula, o que é importantíssimo. E também para pais, para cuidadores, né, que muitas vezes não sabem lidar com aquela deficiência ou aquele transtorno que aquela criança, aquele adolescente possui. A nossa secretaria, como eu disse, ela está no início, mas a nossa perspectiva é que a gente busque também o apoio à família. A gente busca muito a assistência à criança, ao adolescente, mas também tem um adulto que tem deficiência, que precisa voltar à sala de aula ou que nunca foi à sala de aula, né? Então, essa transversalidade da nossa secretaria é para que a gente comece esses diálogos, né, com a educação, com a saúde, para que a gente possa também atender a pessoa adulta que quer voltar a estudar ou que nunca estudou. Que precisa ser acolhida também, sem dúvida nenhuma. Precisa ser acolhida, né? Também. As mães que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, porque já desde sempre não teve essa possibilidade. E quando tem, às vezes, vem um filho que precisa desse apoio em casa e não consegue. Então, a nossa perspectiva é essa, que a gente possa, daqui para frente, final do ano, ano que vem, a gente poder ter um centro de apoio também às famílias de pessoas com deficiência. Agora, você falou de uma agente nesse sentido, que eu considero fundamental, que são os monitores, né, que dão esse apoio aos professores nesse processo de ensino-aprendizagem, né, dos alunos que têm essas diversas, né, necessidades especiais. Como é que esses monitores são selecionados para esse desafio? Porque não é fácil, né, lidar com todas essas necessidades, tem que haver um preparo, uma orientação. Como é que a sua secretaria, junto com a SEDUC, tem trabalhado para selecionar, digamos assim, esse apoio que, na minha visão, é sine qua non para o professor, que às vezes tem uma turma ali de 30, 50 alunos e tem também que dar toda a atenção possível ao aluno especial, digamos assim? Esse diálogo a gente está iniciando ainda com a educação. A educação ela já faz esse processo de seleção para monitores em sala de aula. A gente está finalizando um convênio com o governo federal para preparação de profissionais, não especificamente para a sala de aula, mas para atendimento à pessoa com deficiência. E a gente pode sim incrementar aí a capacitação para monitores também, que é fundamental e importantíssimo, né? Porque as deficiências são diversas, então o profissional ele precisa estar preparado para atender também. Agora, Aline, me fala um pouco mais das iniciativas da sua secretaria para a área da cultura, né? Você falou muito de alguns projetos, né, e ideias para a educação. E na área da cultura, o que é que a sua secretaria já vislumbra, já tem em mente aí para poder facilitar a vida das pessoas que precisam desse apoio? Com relação à cultura especificamente, nós fizemos no mês passado o primeiro Festival de Inclusão.
Então a gente fez o Festival de Inclusão, que foi lá no Shopping Pátio, onde a gente abriu inscrições para todas as pessoas com deficiência que quisessem e pudessem mostrar a sua arte. Então nós recebemos pessoas que tinham habilidades manuais, poetas, cantores, músicos, atrizes, e eles puderam mostrar a sua arte. Isso é o enfrentamento ao capacitismo. A gente acha que às vezes a pessoa com deficiência não consegue fazer as coisas, mas consegue. Foi um dia que iniciou às 8 da manhã, fomos até às 6 da noite, e foi um dia diferente, um dia belíssimo, onde crianças, adolescentes, adultos puderam participar, suas famílias estavam lá, e a gente já está preparando uma segunda etapa. A gente vai fazer essa etapa no município de Arapiraca, e depois a gente vai conversar com outros municípios para levar esse festival de inclusão para os outros municípios, né? Para que todas as pessoas com deficiência que queiram demonstrar a sua arte, elas tenham essa oportunidade, tenham esse acesso à cultura também. Muitas vezes só ensaiam na sua instituição e vão ter essa possibilidade de mostrar ao público em geral. E essa parceria com os municípios é fundamental para que projetos inspiradores como este aconteçam, né, Aline? Como é que está o diálogo com as prefeituras nesse sentido? Eu não disse inicialmente, a secretaria realmente ela é recente, mas eu venho da política de assistência social, né? Então eu tenho mais de 2 décadas tendo trabalhado lá, cheguei a ser secretária também, e a gente já tinha essa prática de dialogar com o município, com as secretarias municipais, com os prefeitos. E essa mesma facilidade que a gente tinha, a gente está trazendo de volta também agora para esse trabalho nosso, porque a gente precisa fazer o censo, a gente precisa fazer a carteira para a pessoa com espectro autista, porque nós já estamos realizando, e tudo isso é em parceria com o município. O Estado faz, mas ele faz junto com os outros entes federados, né? Sempre em parceria. E depois do intervalo, continuamos a nossa conversa sobre a importância de entender e respeitar as necessidades da pessoa com deficiência. O Escola Viva Especial desta Bienal do Livro volta em poucos minutos. Até mais.